Olá, muito bem, estamos aqui em mais um Port Travelcast e como a gente sempre fala, vamos viajar na viagem. Hoje o tema é muito especial. Hoje aqui eu vou ficar, o viajante da mesa vai ficar meio no chinelo, né? Que as minhas grandes aventuras... Todos nós, né? Pois é. Eu vou mostrar aqui umas boas aventuras minhas, olha só. Já entrei nas jaulas dos leões, né? Já alimentei elefante, também já alimentei girafa. Tô parecendo Tiaguinho Aventureiro, né? Também já fui pra NASA, olha cada viagem, né? Mas você não imagina o que tá por vir aqui. Aqui na frente, na minha frente está um viajante realmente aventureiro. Essas viagens que eu falei para vocês que eu já fiz são pequenas na frente das que ele já fez e as que ele vai mostrar para vocês aqui também. Quero começar aqui já apresentando aí, depois a gente apresenta nossos parceiros de mesa. Ninguém quer saber de nós aqui. Quero já dar uma boa tarde aqui para o Marcos Palhares, ele que é sócio da agência de turismo com o Marcos Pontes, o nosso astronauta, o astronauta brasileiro, o único astronauta que foi para o espaço em todo o hemisfério sul, toda a América Latina, ele é o único, ele não é só o primeiro astronauta brasileiro, ele é o primeiro de toda a América Latina. E está aqui o sócio dele, que tem uma agência que faz viagens espaciais, agência de turismo com viagens espaciais, viagens ao fundo do mar, inclusive até aquela viagem que vai até o Titanic, corrida aí, pilotar um carro de Fórmula 1, pilotar um caça, vocês imaginam? Uau! Seja muito bem-vindo, Marcos Palhares. Opa, obrigado, valeu Túlio pelo convite, Marcos. valeu Lucas, Leandro aí na Inglaterra. Pô, muito feliz de estar aqui com vocês, quero compartilhar muitas boas histórias. E vamos cativar esse público aqui que está nos assistindo. Eu agradeço de montão a participação de todos. Muito bem, eu nem li toda aquela apresentação sua que eu vou ler com o tempo aqui, mas só do tanto de coisa que você já faz, já dá pra gente ir falando, né? Sim. Muito bem. Para participar dessa mesa aqui maravilhosa com a gente, Lucas, seja muito bem-vindo. Grande Túlio, estamos aqui mais uma vez. Eu estava até falando pro Marcos antes. Hoje eu vou ficar só ouvindo. É tanta história aqui, pessoal. A gente vai aprender muito. Marcos, eu já te admiro logo quando eu vi o story que eu estava compartilhando com você antes. O que você faz, eu acho que vai ser uma inspiração para nós aqui, para vários brasileiros. Gratidão. Vamos inspirar o povo. Com certeza, e a gente agradece aí pela sua companhia, que vive bem acompanhado, né, do astronauta Marcos Pontes, com certeza. do nosso conhecido Elon Musk, né, o dono da Tesla, da SpaceX. O Marcos Palhares não é fraco não, né? Sul-africano. Muito bem, é isso aí. E também aqui com a gente, como nosso parceiro, nosso correspondente internacional, Leandro Luciano, seja bem-vindo. Muito bem, o áudio. É um prazer mais uma vez para a gente poder participar aí, né? Hoje aí com o ilustre Marcos. Tem muito para aprender. Aperta o cinto aí, porque hoje o assunto vai render, vai ser dos bons, assim como tem sido já, né? Desde o primeiro, mas hoje tem um toque especial aí. Muito chique esse programa, tem correspondente internacional. Você já viu isso? Você viu aí? Um podcast que eu conheço não que tem. Não tem, eu já fui vários a primeira vez. Olha, correspondente internacional. É isso aí. Olha, Leandro. Muito e hoje bem. Tá frio, hein? Olha, deu uma esfriada, hoje já nevou aqui na Inglaterra. Olha, tá o quê? Quantos graus aí? No norte de Gales, é engraçado, porque assim, deu uma queda de temperatura de repente, né? Tava 8 graus, ontem tava 10. Aí amanheceu 5 graus, de repente, pum, caiu para 2 graus e nevou. Uau! Não nevou assim de cobrir tudo, né? Ficou branquinho em alguns lugares, depois derreteu, virou chuva de novo, mas já uma chuvinha, tá como todo tá londrino aí, é cara, bom. Tomar uma chuva com frio. Dava, daquela que cai no pescoço assim, que você se arrepende de sair de casa. Desce pela coluna, né? Assim, daquele arrepio. Isso é boa, muito bem, muito bem. Aí, como disse o Marcos, né? Já participou de vários podcasts, realmente os podcasts importantes também, assim como o nosso.
é o podcast mais importante de viagem do Brasil, né? Então, a gente iniciou esse ano com o projeto audacioso de levar conhecimentos diferentes de viagem. Mas a gente está já declarando que é um dos melhores podcasts de viagem do Brasil. Pessoal que está nos acompanhando, por favor, tiram suas dúvidas, coloca aí quem está ao vivo aí, já inscreve no canal e já vai fazendo perguntas aqui pro Marcos, porque ele vai nos ajudar. Todos os tipos de... Todos os seus sonhos. A gente já falou isso antes. Imagina que dinheiro não é um problema. O que você faria? Né? Depois a gente vai destrinchando os passos. Você vai saber que existe um caminho para tudo. Muito bem. E agora, então, para fazer a primeira pergunta do nosso convidado, eu quero até falar um pouquinho do que ele é, mas só um pouquinho, porque senão a gente vai ficar até o fim do podcast só falando. Ele que já fez mais de 40 viagens. Pilotou um caça supersônico e quebrou a barreira do som. Voou na estratosfera e realizou manobras simuladas de combate. Realizou o curso ATX para astronautas no Kennedy Space Center. Fez treinamento lá no Yuri Gagarin Cosmonaut, lá na Rússia. Olha só. Vestiu aquela roupa lá, Orlan, que é o traje real do cosmonauta, né? Entrou na cápsula de retorno da Soyuz. Olha só, a Soyuz lá, aquela que leva o pessoal lá pro espaço, lá pela Rússia, lá na Cidade das Estrelas. Espacial. Muito bem. E aí, tem aqui, conforme eu falei, se eu fosse falar tudo que ele já fez, eu ia ficar até o fim do podcast só falando. Então eu vou deixar que ele fale aí dessas viagens. E eu queria, antes que você falasse pra gente, a primeira pergunta é sobre a agência. Sim. Me fala um pouco da agência de turismo espacial, onde você é sócio do nosso astronauta Marcos Pontes. Sim. Túlio, obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar com todos vocês. A nossa agência, ela tinha um DNA, né, uma semente que estava brotando em todos nós, nos nossos corações, eu, do Marcos Pontes, a nossa sócia Cristiane também, que era realizar sonhos. Porque por trás da imagem do astronauta existe muito essa coisa de você transponir, você superar, você chegar mais longe, né? E o DNA da nossa agência tinha que ter muito a ver com isso, né? Levar as pessoas a lugares onde elas nem sequer imaginavam, ou talvez onde a imaginação esteja ao alcance. Então a gente começou a trabalhar em algumas viagens diferenciadas. Por exemplo, assistir uma chuva de meteoros no deserto, uma eclipse solar total, voar em microgravidade, voar de caça, pilotar um Fórmula Indy ou amassar um carro num tanque de guerra. Enfim, o que você imaginar, né, agora está ao seu alcance. Então a gente se especializou com a bagagem técnica do nosso corpo para fazer o que nenhuma agência conseguia fazer. Então eu pessoalmente participei de diversas atividades de exploração. Aí você comentou de submergíveis, eu estive em submergíveis daqueles que chegam no Titanic, então para se ter uma ideia, a gente acaba fluindo nas experiências junto com os clientes, acaba aprendendo bastante e a gente acaba descobrindo ainda caminhos ainda mais fundos e ainda mais largos para as nossas experiências, né? Então a gente vai assistir, por exemplo, vamos até a SpaceX, conhecer a base lá do Elon Musk, onde ele está soltando aqueles foguetes, estão decolando que dão ré, né? Então a gente chega lá, descobre que, opa, dá para assistir, da onde a gente consegue assistir? É daqui, e aí a gente monta uma excursão para poder assistir decolagens de foguetes que dão ré. Então são coisas que nos movem, porque a nossa agência, acho que o ponto base, né, o alicerce, é a paixão pelo que a gente faz. A gente realmente gosta do trabalho. Então nós entendemos do assunto e cada um com a sua expertise lá dentro. Então nós temos pessoas, por exemplo, para escalar montanhas. Eu chamo aqui o nosso amigo Niklevics, que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, e a gente leva um grupo para conhecer o campo base do Everest. Se a pessoa quer um nível maior de profissionalismo e subir realmente no cume, o Niklevics acompanha esse cliente e leva ele até o cume do Everest. Então a gente tem uma espécie de
jogo de cartas, né, de figurinhas, de pessoas e personagens para viabilizar sonhos. Então, por exemplo, um Fittipaldi a gente coloca junto para você aprender a pilotar um Fórmula Indy. Ô, louco, o cara então, além de pilotar um Fórmula Indy, Isso. ele ainda tem a companhia do Emerson Fittipaldi. Ele vai te explicar, vai te dar um briefing, Aí sim, vai acelerar junto contigo num carro Aí com sim. assento duplo, né, para você pegar a vibe lá, entender como é que funciona todo aqueles sistemas, conhecer, e aí de repente você sozinho vai poder pilotar um Fórmula Indy. Isso num autódromo, que é um autódromo desses que são os reconhecidos, utilizados para realizar esse tipo de experiência. Então, os mesmos locais onde se vê na televisão, você, se eu quero lá em Indianápolis, então a gente vai te levar lá em Indianápolis para realizar essa experiência. Não é brincadeira, não é aqui, né? Sensacional. Não é aqui em qualquer Não, autódromo aqui não. no Brasil, não. Vamos lá! Você quer ir lá em Indianápolis, a gente leva lá em Indianápolis lá com o Fittipaldi para dar um cursinho de Fórmula Indy. E aí a gente leva equipes que vão desde diretoria de uma Microsoft ou uma pessoa específica, uma pessoa que não necessariamente precisa ter muito dinheiro, mas precisa ter muita vontade e interesse em realizar, porque o que eu mais percebo lá na agência é que as pessoas que aparecem lá, nem todas são celebridade. São pessoas que falam, olha, eu vendo meu carro, mas eu realizo essa experiência. Isso que é bacana, a gente participar de um momento de glória da vida dessa pessoa. Isso que nos dá felicidade no coração. Ver que a pessoa está realizando um marco na vida dela. Para nós isso é muito importante. Isso nos enche de alegria e nos faz continuar esse trabalho ainda mais. Que legal. Sensacional. Há quanto tempo a agência? Desde 2012. 2012. 2012. Nós fundamos a agência numa feira, que é uma feira de aventuras, lá no Parque Ibirapuera. E de lá para cá já realizamos sonhos de centenas de pessoas. Caramba. É muito bacana. Muito bacana. Muito bom. E aí a gente leva, por exemplo, algumas pessoas, elas se encontram nas experiências. Isso que é legal. Né? Você vê, por exemplo, uma chuva de meteoros. Tem pessoas que vão lá, falam assim, poxa, eu não espero muito, estou aqui acompanhando tal pessoa, e de repente ela está lá no deserto, que é o local com o céu mais estrelado Mais que existe. limpo, né? Mais limpo, perfeitamente nítido. Aquele mar de estrelas na sua frente, literalmente falando, né? Então aquilo brilhando e de repente você começa a ver os chuviscos ali, e aí as pessoas falam, eu nunca imaginei que ia ter uma surpresa tão grande na minha vida. Isso vai marcar minha vida para sempre. Então a gente percebe que até as pessoas menos engajadas, às vezes estão lá acompanhando outros familiares, acabam renovando suas vidas e contando essas histórias, né? Que é muito legal isso, você poder ter algo para contar para os outros, né? Eu acho que o grande brinde da vida é você realmente dizer, eu realizei, eu vi, eu estive, eu compartilhei. Em inglês a gente chama isso de bragging rights. Uau! É isso. Ter o direito de contar, de falar. Isso faz toda a diferença. Né? Então, muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, agora você vai ter história para contar. Caramba, né? E aí as pessoas realmente se emocionam. E você sempre foi esse aventureiro antes da viagem, Marco? E sua história antes da agência também? Legal. Eu ganhei do meu pai um pôster, né? Mais ou menos tinha a minha altura. Eu tinha 7 para 9 anos. Eu lembro que era um pôster muito grande, né? E que eu ficava na frente do espelho olhando aquele astronauta flutuando no espaço. Era o Bruce McCandless, na época, da década de 80, isso. E eu ficava me olhando e falei, será que um dia eu visto essa roupa aqui? Olha que legal, um jetpack e tal. Ficar flutuando no espaço. Então ali já começava a criar uma semente lá no meu imaginário para buscar coisas novas e diferenciadas. E aqui no Brasil a gente tem um portfólio muito grande na área de ecoaventura. Né? Então o Brasil oferecia bastante rafting, rapel, canoeing, trekkings, coisas assim que hoje estão mais à mão das pessoas. Mas eu tinha esse meu propósito de chegar no espaço. Então eu procurava ver o que existe de experiência que pode me levar mais longe do que o que a gente já tem à mão.
Porque o que a natureza já nos dá, a gente não precisa, já está lá o contento. Agora, o que a natureza não nos dá e a gente precisa correr atrás. Então, a atividade espacial realmente é uma coisa que está dentro do meu coração, uma paixão ali escondida. E eu passei a vivenciar isso quando eu fiz minha primeira visita no Kennedy Space Center. Então, eu tinha lá meus 9 para 10 anos, vi logo na entrada aquele parque de foguetes. Você deve lembrar, né? O Jardim dos Foguetes, Já teve lá também? No Kennedy não. Então, tem um parque de foguetes. Então, ali eu comecei a materializar aquilo que eu só via em fotos. Que legal. E eu falei, poxa, olha só, né? E você poder chegar perto e poder tocar era uma coisa nova para mim. E dali eu já queria saber, poxa, como é que eu entro nisso aqui? E é engraçado a vida, né? Como ela realmente não tem um manual de instruções, né? Eu acabei indo para uma área que não tinha nada a ver com turismo, embora eu adorasse viajar, não tinha nada a ver com área espacial. Meu pai me colocou numa gráfica, que era um pequeno negócio familiar que a gente tinha, mas ali eu aprendi muito da gestão, né? Desde do supply chain, você comprar os materiais, você cuidar da logística, do orçamento, vendas, você ter contato com o público, ver aquele material a impressão do material, o resultado final, a entrega para o cliente, fazer o feedback. Então foi muito importante essa bagagem no início para eu entender como funciona um negócio. E a partir daí eu pude empreender, porque eu já conhecia todas as fases do negócio. E aí a gente abriu a agência de turismo. E a agência foi um resultado de uma grande coincidência, né? Porque eu tinha aberto uma agência, chamava-se Aventuras Incríveis, só que não tinha cliente a agência. Ela tinha Como todo bom negócio raiz. Ela tinha um portfólio maravilhoso que eu pescava aqui e ali em partes do mundo, na Nova Zelândia, em lugares assim isolados, e eu falava assim, pô, tudo isso é tão legal e o cliente não aparece. E por quê? Porque alguns eram realmente peças muito extravagantes em termos de custo para o cliente. E eu não era ninguém na fila do pão ali para o cara chegar e desembolsar uma grana na minha mão. Então foi muito interessante porque, paralelamente a isso, eu tinha esse desejo de ir para o espaço e comecei a fazer pequenos treinamentos. Na NASA você pode ir hoje no Kennedy Space Center e comprar cursos. Eu quero fazer um curso aqui dentro de 2 horas, de 4 horas. Isso sem pretensão, só por curiosidade. Era o meu hobby. Hobby? Legal. Na verdade era o meu propósito de vida, mas que para mim estava muito longe. Olha só, eu queria vender coisas impossíveis, mas para mim o meu sonho estava impossível. Olha só. Que coisa. Olha como é que é o sarcasmo, né, Sim. da vida. Então, eu falei, eu nunca vou para o espaço, mas eu posso estar aqui, olha, aqui no Kennedy Space Center, realizou um curso aqui, um curso acolá. Tenho contato com astronautas, porque no Kennedy Space Center, quando você visita, você paga $80 o ticket de entrada, você tem uma palestra com um astronauta, uma pessoa que chegou no espaço. E ele está lá, disposto ao público, e você cumprimenta ele, tira foto com ele, pega um autógrafo, aprende algumas poucas palavras, né, ali da experiência que ele teve no espaço. Isso, enfim, já ia me somando, né? Eu começava a acreditar, olha que perto que eu tô, conheci um astronauta de verdade. São menos de 300 astronautas hoje vivos, né? Foram 500 astronautas na história em 70 anos de atividade espacial. Caramba, é um Então, grupo muito seleto. É nada. Seleto. Então, se apertar a mão de um astronauta, você fala assim, pô, feito, olha que legal, meu, esse cara tinha um sonho, ele conseguiu, eu quero essa energia aqui pra mim. Era mais ou menos assim, né? E foi legal porque fui numa dessas coincidências da vida em que apareceu essa oportunidade de uma decolagem de um foguete na NASA, que era a última decolagem de um ônibus espacial, que era o Atlantis. O ônibus espacial é aquele foguete maiorzão, carregava, enfim, um ônibus espacial e tudo mais. E eu falei, pô, isso aqui é histórico, eu não assisti nenhuma decolagem, é o momento, é agora. E foi quando eu comprei a passagem para visitar os Estados Unidos que eu conheci o Marcos Pontes na viagem.
Ele estava a bordo no avião, né? Sentou ao meu lado No e eu mesmo falei... avião. Como o mundo já tava a conectando energia, a tudo, vibração, né? Sensacional. É o cara certo, na hora certa. No Foi, lugar certo. foi. E aí, naquela época, isso foi em 2011, e já estava aparecendo essas empresas de turismo espacial, e eu queria me envolver nisso. E foi muito legal, porque eu tive bastante tempo para falar com o Pontes. Eu falei, Pontes, ó, é o seguinte, eu tenho uma agência, tá funcionando, tem propaganda na revista, que naquela época era na revista. Aham. Tem propaganda na revista, tem CNPJ, tem site, tem sistemas todos prontos e tal. Eu quero entrar nessa área de turismo espacial e vocês, se entrar junto, vai ser legal. Vai funcionar, eu acho que funciona. Eu sozinho, eu sei Pitch que de elevador, que já isso não tinha- foi de elevador, foi Foi. no avião. Você tem De um 2 minuto no minutos. elevador, né? Tem 2 minutos para vender o peixe. É isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Aí ele falou, mas Sensacional. como é que é? Você acha que tem público e tal? Eu falei, peraí, peguei o celular, comecei a mostrar as imagens de eu voando de caça. Olha, eu quero vender isso aqui e tal, não sei o que. Ele falou, caramba, tá à venda isso? Não sei o que. Eu falei, olha, tem lugares certos, as pessoas certas. E aquilo impressionou ele. E depois que eu assisti a decolagem, essa última decolagem do foguete, eu voltei para o Eu Brasil. vi esse vídeo, eu vou mandar aqui pro pessoal Manda jogar lá, e isso é uma aula de empreendedorismo. Foi rapaz. assim. Você tinha o bom negócio, mas faltava o marketing do negócio. Faltava O nome dele foi o marketing exatamente, total do negócio. Era o ele marketing, juntou. porque eu falei, Imagina. algumas coisas não são coincidência só na vida, né? Então eu falei assim, eu tava ali naquela vibração de fazer acontecer e as coisas não fluíam, literalmente falando. E eu falei assim, eu tô com o cara certo aqui do meu lado, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o momento, como você falou, do pitch. E tem que ser... E como eu tinha essa bagagem, né, de vendedor gráfico, eu tinha que vender cartão de visita, tinha que vender... Ser rápido, já tinha o jeitão. Eu falei, como o caminho foi te preparando para isso. exatamente, Né? A vida. tinha um motivo para eu Sim. começar num negócio pequeno, né? Para eu estar realmente preparado, ter o conhecimento, saber tocar o coração com as palavras certas. E eu falei, olha, eu quero realizações. Você não realizou seu sonho, eu também quero realizações. E para ele isso foi uma coisa muito importante, essa frase, realizações. Foi uma coisa que eu falei, opa, senti que eu peguei ele, o anzol fisgou. É aqui que eu vou explorar. E foi legal porque aí marcamos uma visita, eu fui conhecer a Fundação Marcos Pontes, depois ele foi conhecer a agência, e aí foi criando essa energia comum, e ele falou, eu consigo confiar em você e acho que a ideia é muito boa, o turismo espacial, eu acredito nisso, vamos entrar junto. Caramba. Então foi aí que começou tudo. Basicamente uma coincidência do destino que nos trouxe aqui junto. Que Por causa história do seu hobby. sensacional. Meu hobby. O meu hobby que se transformou num propósito de vida, Sem né? palavras, falando em Abriu palavras... espaço para outras pessoas também. Sensacional. Falando em palavras, quero ouvir as palavras do Leandro e depois vamos falar do nosso público que está aqui. Vai fazendo as suas perguntas, seus comentários, que a gente vai falar com vocês agora mesmo. Leandro, fala um pouco para nós aí. Sensacional, né? Sensacional. Assim, quanta lição, né? Em 10 minutinhos ali, quanta lição. E isso tudo culmina no que a gente sempre fala, né? Que você tem que estar no lugar certo, tem que se preparar, né? Para quem está empreendendo, quem está estudando, para quem está se envolvendo num negócio, ou para que você está querendo fazer a faculdade. E a gente culmina aqui no podcast porque aconteceu aonde isso? Dentro do avião, ele estava viajando. A gente sempre fala que viajar para fora abre as fronteiras, expande os seus horizontes. Verdade. E é isso aí mesmo que acontece, né? Porque se você quer encontrar pessoas que estão com os planos abertos, que estão sonhando grande, né, meu? Quando você viaja para fora do Brasil, não que o Brasil não tenha as oportunidades, né? Mas você começa a enxergar o mundo mesmo, né? Com uma visão global, né? Então, abra a experiência e abra sua mente para novas experiências, né? Então, isso aí, com certeza, o Marcos também estava com a mente aberta, né? E preparando, obviamente, com as ressalvas de um empresário, né? Brilho Mas nos olhos. preparado para ouvir aí. Faca na cabeça, brilho nos olhos. Faca nos dentes. Tava lá, preparado. Sensacional, Leandro, verdade.
Deixa eu falar com o nosso povo aqui primeiro, Vamos lá. Lucas. Você já faz outras perguntas aí, porque realmente tem um monte de curiosidade. E eu queria também, até dentro das perguntas do Lucas e tudo mais, já passar algumas imagens aí das suas viagens. Vamos lá, Porque vamos assim, lá. às vezes aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, né? Boa. Eu quero que o pessoal veja você lá no Faz caça. sentido, faz sentido. É, isso aí. Aqui com a gente, o Universo Musical Brasil, dando um boa tarde, pessoal. Muito curioso com este podcast. Arrebentem. E estamos ao vivo aqui com mais de 140 pessoas. Aqui Bom. com a gente aqui. Saudações, Uau, muito terráqueos. É, isso aí. O Bunote está aqui com a gente, o Samuel. Opa, boa tarde, pessoal. Parabéns pelo programa. Obrigado, Samuel, aí pela audiência de sempre. Tá com a gente aí, tamo junto. O Leandro Borges, boa tarde, pessoal. O tema de hoje está incrível. Boa tarde, Leandro. O Ale Araújo, eu tô aqui para fazer minhas perguntas. Ô, Ale, faz aí a pergunta, aquelas perguntas lá, hein? Manda pau. O Leandro Borges, Marcos, ó, já tem uma aqui. Já você pode responder. Ele falou, Marcos, como é a preparação física e mental para essas experiências extremas? Muito bom, já você responde pra gente. E aqui o Fernando Câmara com a gente. Fernando Câmara é da Delta Mais Saúde, é um parceiro nosso aqui. Delta Mais Saúde. E é uma clínica médica, clínica de exames. E tá aqui com a gente aqui, camarada Boa nosso pergunta, tarde. falando aqui, ó, top esse assunto, parabéns, muito legal, sucesso sempre a todos. Obrigado aí pela audiência de sempre, viu, Fernando? Grande abraço. O Mundo dos Podcasts Brasil, ó, boa tarde, pessoal. Só a história do Marcos já valeu o podcast. História sensacional mesmo, muito bem. E aí, se você quiser, vamos responder a pergunta aqui do... Vamos. Pra gente saber aí, né, qual é a preparação e já pedir pro nosso pessoal, Leandro, vai passar umas imagens aí, você já volta aí com a gente e também já vem com sua pergunta aí, Leandro. Vamos Vamos lá. pedir o que pro a gente pessoal vai pôr ver? umas imagens enquanto você responde essa pergunta aqui. Bidá Imagens. Imagens, por favor, imagens. Imagens, põe na tela. Pode pôr na tela, a gente vai escolhendo aqui, ó. Então lá. E o Leandro Borges perguntou, Marcos, como é a preparação física e mental para essas experiências extremas? Sim, olha lá. Tá. Lá ali você tá no... Aquela é Atlantis, né? Eu tive... Aqui. Não, essa... Não, esse é no no Houston. Houston. O Atlantis é no Kennedy no Space Kennedy Center. Space, né? Essa aqui é a foto do Houston Space Center. E aquela nave é qual? É a... Esse aí tem um Enterprise e esse aí tem um outro nome, se chama Independence. Ah, perfeito. É. Que eu Que tive é o primeiro, foi o primeiro de todos eu os tive ônibus espaciais. no Kennedy Space Center e vi Atlantis. Então, o Atlantis é igualzinho, aqui não. Realmente uma pessoa normal não vai distinguir um do outro, só muda o nome aí. Muito bem, onde a gente entra ali na Starbase, na SpaceX? Vamos entrar na SpaceX aí. lá. Sensacional. Aí você já falando aí, já fala pra gente aqui a pergunta. E aí? Esse Preparação é legal que tá no emocional hype, e né? física, fala pra mim. Então, depende muito da experiência, né? Então, por exemplo, vamos falar do voo de caça, que é uma Caça, que coisa diz que é que mais puxa radical muito, e muito. tudo mais, né? A gente vai te colocar num avião de caça, é importante que você realmente esteja com a decisão ali, a flor da pele, realmente tenha interesse em realizar um voo, porque não é uma coisa muito trivial, não é algo muito comum. E eu vou te Mexe dizer que a muito- sensação nem é muito boa em determinadas acrobacias, né? Imagino. Então a gente explica exatamente como é que é a experiência. E tem clientes que falam assim, olha, para mim eu quero quebrar barreira de som, pode ser em linha reta. O avião vai realmente voar mais de 1.200 km horários. Caraca. Você vai ser mais rápido do que o som e vai ser uma experiência muito confortável, como se você estivesse a bordo de um avião. Bem, Mas se você quiser as acrobacias, a gente vai te preparar com um briefing antes do voo, uma aula de fisiologia de voo. Tem alguns conselhos médicos que é importante você seguir, então você não pode ter problemas de coluna, De não pode- coração. de coração, né? Nada na parte coronária, tem que ser 100% bom. A gente vai pedir um atestado médico, né, de que a saúde está em dia. É importante você não ser claustrofóbico, porque você vai estar num cockpit fechado, que o espaço é bem pequeno, né, e ele é propositalmente apertado, porque durante as Não manobras voar, você né? não pode ficar batendo nas laterais do avião. O seu corpo vai ser jogado para as laterais do avião, porque a força G é muito grande. E a força G é para explicar para assim, as pessoas que não estão familiarizadas, né, com o assunto. Imagina a montanha-russa num parque de diversões.
Então tem aquele momento em que o carrinho vai descer, que dá aquele frio na barriga. Então ali você tá com um G quase negativo, quase em microgravidade ali, porque o teu corpo tá querendo sair do carrinho, né? E na verdade você tá preso ali com todos os sistemas de segurança. Agora, quando você desce e aquele carrinho chega no final da curva, aí é o contrário, parece que você é amassado dentro do carrinho. Sim. Tem uma força G positiva em cima da sua cabeça, que ela pode ser equivalente a 2Gs, 3Gs, que significa 2 vezes o seu peso sobre você, ou 3 vezes o seu peso. Caramba. Então, se você pesa 70 quilos, imagina 210 quilos te amassando, é essa a sensação que você tem. A montanha-russa ela é muito rápida, mas um avião de caça, ele vai fazer esses 2Gs, vai levar um pouquinho mais de tempo, porque ele está fazendo uma curva muito longa com o avião. Se ele fizesse uma curva em alta velocidade, muito Baixa aguda, fechada. simplesmente o avião Patifaria. ele se desmontaria no ar, né? A carga é muito forte, então ele faz algumas curvas mais Que a abertas. força G também tá no avião. Nas peças dele. No Nossa avião. Senhora. Então e ainda mais que você não é um profissional piloto de caça, então ele vai fazer curvas mais alongadas e a experiência da força G vai ser mais intensa. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Então vai durar mais. Vai Lado Borges aguentar vai mais. ser menor. Quem gosta da aventura é muito bom. Então, muito boa a Então pergunta a do gente Leandro Borges explica as aqui, né? pessoas como Da segurar questão o da ar, preparação. como evitar danos com a força G. Mas isso é para a pessoa que assiste Top Gun, sai do filme e fala, eu quero isso. Ah, entendi. mais ou menos isso. Sensacional. Boa pergunta, então. Valeu, Leandro Borges aí. Realmente Muito precisa bom. de uma preparação física e mental também, né? Além da Existe saúde. treinamentos para isso Sim. antes de Sim, ir não, ou você no dia? A gente vai dar um curso teórico Legal. e basicamente dentro do avião, a sua sinergia com o piloto ela é muito intensa. Então o piloto vai começar uma manobra com 1G,5, vai perguntar se você está se sentindo legal, bem, legal. vai para 2, até onde você falar não quero mais, daí tá bom assim. E é mais ou menos aí. Como que estamos falando de funciona. caça, bota a foto do caça, pode ser aquelas que Vamos tá lá. por fora, então, o Ale, por favor. Aquelas que eu te mandei por fora, se tiver fácil aí. Vamos Tem lá. aí o Marcos Palhares pilotando o caça, né? E Inclusive isso, bem colocado. No meio da experiência você pode ali pegar um olha aí, manche muito bem. E você e você mesmo sentir o avião numa altitude segura, porque a vantagem... Olha aqui que legal. Olha aí, pode até colocar em tela cheia. Isso aí. Aqui é uma experiência única até mesmo para pilotos profissionais, porque aqui a gente está com um caça na Rússia, que ele é muito, muito potente, então ele consegue chegar na estratosfera, veja Olha, só. dá pra ver a terra lá O atrás. sol tá batendo no meu rosto, mas o céu tá escuro. Nossa. Deu para perceber? Você viu? Foi pro outro Então, lado. o que acontece? Olha a terra ali, você vê a curvatura da terra e você já tá numa janela ali olhando para o espaço mesmo, literalmente falando. caramba. É um avião furtivo para fugir de radar, fugir de mísseis, então tá na guerra agora da Ucrânia. Então você vai estar a bordo de realmente um avião que é um sistema muito técnico, usado para Põe a guerra. outra foto também pra gente ver. Esse é de Aí, muito duplo piloto. Ele tem 2 assentos, a gente Olha fala só. biplace. Sensacional. Então você vai atrás, né, que seria o carona, ou na linguagem técnica a gente fala que é o saco. O cara que vai atrás é o saco. E ali você tem acesso a exatamente a mesma experiência que o piloto tem na frente. Sim. Né? Então você tem os mesmos comandos, é um duplo comando, é como se fosse um carro de test drive. Sim, né? sim. Então existem caças de test drive. Perfeito. Uma curiosidade importante sobre o caça que eu queria saber. Vamos lá. Na questão da velocidade do som. Isso. Quando a gente está aqui na Terra vendo o caça, que ele ultrapassa a velocidade do som, no momento que ele ultrapassa, dá uma explosão. Puf, Sim. né? E quem está dentro do caça sente essa explosão? Nada. Esse momento? Absolutamente nada. Que coisa, hein? Não, Interessante. a emoção é maior para quem está em terra, na verdade, nesse ponto especificamente. Para você que está no avião, você vai ver as nuvens passando mais Mas eu vou falar, rápido. é a explosão, hein? É, Maria. Isso é o resultado da energia, né? O avião ele tem assim o nariz do avião, então aqui tem a camada de ar.
conforme ele vai aumentando a velocidade, vai formando um cone de ar, né? Então vai acentuando esse ângulo. Quando ele quebra a barreira do som, na verdade é uma forma de dizer que ele quebrou esse cone, ele furou o cone. E aí causa esse estrondo sônico que a gente fala, que inclusive hoje em dia é proibido você quebrar a barreira do som em baixa altitude. Então você só quebra em alta altitude ou no mar, né? Que são os lugares para se fazer isso, existem convenções internacionais. Uau. Então você vai quebrar a barreira do som com a gente, Isso num atrapalha avião, muito. num lugar Fala correto e sério. tudo mais. E vai ter uma torre com pessoas técnicas que entendem do assunto, que vão estar acompanhando o teu voo. Isso aqui você fez na Rússia. Esse foi na Rússia. Hoje, continua Hoje a fazendo gente faz nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. É. Legal. Nesse momento, lá é o mais recomendável. Então- Na Rússia era mais barato, mas devido à situação atual, a gente está fazendo nos Estados Unidos. Perfeito. Então eu ia pedir para os meninos voltarem com aquela imagem lá do SpaceX, só para a gente falar um pouquinho. Boa. E se tiver a foto com o Elon Musk também é legal. E um detalhe, né? Assim, os foguetes é a grande sensação do momento, né? Sim. Os foguetes que descem de ré, né? Sim. E aí, quer dizer, inclusive já acabou com um grande ditado aí dos empresários aí, que é, foguete não dá ré, vambora, agora dá ré. E tem gente que ainda continua falando, e eu gosto de cortar agora dá ré, e agora ré. foguetes voltam por causa do Eu lembro Elon que a Musk. primeira vez que eu falei foguete dá ré, eu lembro no podcast um monte de gente que falou, não dá ré, não dá ré, não dá ré. Agora todo mundo fala que dá, né? Eu falo, pô, Então tá vendo? quiseram me cancelar porque eu falei que dava ré. Mas enfim, aqui é na Starbase, então a gente leva lá no Texas os nossos clientes para conhecer esse lugar específico. É uma base nova, ela acabou de ser construída, nova em folha. Então, hoje, inclusive, eu digo que é uma grande oportunidade levar clientes lá, porque a gente não sabe até quando as estradas vão estar abertas. Como está em fase de construção, tem muito movimento de entra e sai, então tá tudo muito acessível hoje. Eu não sei no futuro se Põe você vai aquela poder foto que a chegar base tão tá perto. sozinha, com um foguete só, É. tá maior. Aí, ó. Deixa eu ver. Tem... Essa aqui, ó, de cima. Uma acima a dessa. primeira ali. Essa. Inclusive, muito ó, tá bem. vendo? Eu tô a poucos metros aqui, né? Do foguete. Aquele ia ser Sim, carregado. E esse aqui. foi o esse último é agora do- que a gente viu voltando de ré. Sim. Nossa, Sim, exatamente. É sensacional. nesse local mesmo. É nessa plataforma que ele desce de ré, Ele né? desce e Ali, já ó. encosta ali. Tchum. É o O elevador lançamento ali. foi de Texas, esse último? É no Texas. É no Texas. É no Texas. Tem no Texas e eles às vezes lançam também na Flórida, né? Tem nos dois lugares. A ideia deles é se mover para a base ali no Texas. Ela é melhor localizada, ela tem menos problemas de Climático. interfere no clima. Você vê que teve tornados recentes Sim, ali na sim. área, A então lá Flórida está um é pouco sempre- mais protegido. Você está mais perto da linha do Equador, então a ideia do Musk é fazer tudo na Starbase mesmo. Muito bem. Falando em Musk, aí, ó. A ideia você teve com ele, né? Isso. Então, vamos lá ver essa foto com o Elon Musk aí, que é um momento realmente diferenciado aí. Aí são alguns astronautas que a gente conhece, né? A gente vai levando equipes. E é nessa página que tá a foto com o Elon Musk, só pra te direcionar a Sim, nossa sim, equipe ali, ó. técnica. Sim. Veja, aí eu tava com um grupo na Califórnia de clientes, então a gente conheceu o Elon Musk pessoalmente, foi muito Caramba, legal. que né? experiência, né? Foi uma experiência que nem mesmo eu imaginava que planejou. não foi planejado, você vê, né? É o acaso, né? A gente tava com um grupo de jovens e o Elon Musk tava andando no corredor e falou, pô, esse é o momento. Então foi uma surpresa assim que marcou muito a viagem, porque não tava no script. Eu esse vou encontro. aproveitar esse gancho. Agora foi a hora que o inglês Sim. Foi essencial, né? Pode fazer o jabá aí, porque inglês abre portas. Como você aprendeu inglês bem rapidinho e como só tem um segundo. ajudado isso com você? Enquanto isso, eu vou até aproveitar falando em inglês. Deixa o Leandro na tela. É, Vamos pôr o Leandro aqui no junto- fundo junto, com a gente. porque isso é eu Isso e o aí. Leandro. Vamos lá. Eu preparo o pessoal aqui, o Leandro Fala lá aí, da muito Inglaterra. bom. Eu fiz aula de inglês, eu fiz aula particular, fiz em escola, fiz aula particular, viajo bastante, então eu procuro sempre estar Você conversou com vários astronautas, várias pessoas. O inglês vários. te ajudou nesse Com certeza, momento? inclusive, veja, só em grupos na NASA, eu como guia,
Não levei todos os grupos, eu levei 17. Sozinho eu já levei 17 grupos para a NASA. Então, pô, quantas vezes o inglês é vital, né? Quando uma pessoa se machuca no grupo, que precisa dar um atendimento específico. Então, o inglês é essencial em qualquer fase de um empreendimento turístico. É muito importante você estar com o inglês em dia. Que bacana. Vale muito a pena, é muito importante mesmo. Muito bem. E o Leandro, fala aí, fala um pouco do intercâmbio cultural, de como você vê também os alunos quando se deparam com resolvendo situações em inglês aí. Foi o caso ali, né? Ele encontrou o Elon Musk, pode falar em inglês. Diga aí. Não, mas eu queria saber do Marcos, essas experiências que assim, me chamam bastante atenção, a experiência nos caças, né? Sim. Tem experiência em caça aí no Brasil também, ou sempre você faz para fora? Que uma parte da minha pergunta você respondeu aqui, falando que parou de fazer na Rússia, né? Sim. E tá fazendo nos Estados Unidos. Mas tem essa experiência aí também no Brasil, ou o Brasil ainda não tá aberto? O Brasil tem uma legislação muito limitada com relação à atividade turística, né? E nós não temos um portfólio de caças à disposição, como a gente tem no exterior. Então, nossos convênios são realmente com pessoas, geralmente são civis ou com as empresas que produzem o avião. Então, por exemplo, na Rússia a gente tinha um convênio direto com a fábrica do Mikoyan Gurevich, que é o caça MiG, conhecido como MiG. Então lá a gente tinha um convênio direto com a fábrica. Em outros lugares do mundo, às vezes a gente tem convênios com equipes de acrobacias e pilotos particulares. Nos Estados Unidos tem pessoas que compram caça. O cara é dono de um avião de caça, ele comprou. Caramba. E aí a gente, pelo conhecimento do Marcos Pontes, o meu envolvimento nas feiras, que a gente leva clientes para ver feiras de acrobacias de aviões, a gente acaba conhecendo muita gente e aí a gente faz essas parcerias. Então às vezes te coloca num avião privado, é um avião de caça militar, mas ele é militar só entre aspas, porque na verdade ele já foi civilizado, aquele avião já está privado ali para uso próprio, e aí a gente coloca você dentro desse avião com uma pessoa de confiança. Que legal. Sensacional. No Brasil não é possível. É isso aí, Leandro. Muito bem. E a mesma coisa com tanques de guerra também. Muito interessante. Como que funciona? Igual a gente falou sobre caças, né? E tanques de guerra. Então, tanques de guerra está abrindo uma oportunidade aqui no Brasil. Uau! Eu estive recentemente numa feira de colecionadores de militaria. Então, aconteceu em Vinhedo. E eu me surpreendi que eu conheci 2 colecionadores de tanques de guerra. Nós temos brasileiros colecionadores de tanques de guerra. Que interessante. E eu questionei, o que você faz com os teus tanques? Eu dou mandado ali no meu sítio, de vez em quando, não sei o quê. Você já pensou em colocar uma pessoa aí dentro? Falei, não, nunca pensei e tal. Eu falei, bom, então está aí nascendo agora, estamos em negociação, porque isso é bem recente, eu estou falando de menos de 10 dias. Então, de trazer essa experiência aqui para o Brasil. A gente tem já essa experiência lá nos Estados Unidos, temos na Inglaterra, na Alemanha, na República Tcheca, na Rússia também. Enfim, a gente tem os lugares que a gente já tem esses convênios. Mas no Brasil, eu não imaginava que eu ia encontrar... Aliás, um deles tem mais de 10 tanques, pra você ter uma ideia. Ele tem uma coleção brasileiro. E foi permitido tudo isso? Ele é CAC, é isso? Entra nos CACs? Eu não sei como é que é. Essa parte ainda não me aprofundei, não deu tempo. Mas assim, isso já me impressionou de saber que eu falei, meu, você tem uma bela de uma garagem, né? Porque para caber tanque de guerra. E são tanques assim, inclusive um deles eu vi lá moderno. Ele até me chamou, falou, vamos andar? Eu falei, vamos. Só que aí caiu uma chuva enorme e o pessoal lá, o organizador lá da feira, não queria que o tanque andasse com a chuva porque ia estragar todo o jardim do local, e é um local privado lá para outras ações. Mas ele falou assim, ó, tá marcado, a gente vai fazer essa experiência e a partir daí, com essa bagagem que eu vou ter aqui, eu vou entender o que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Então,
É assim que Experiência. vai aparecendo. acontecendo. Vai aumentando o portfólio, né? Exatamente, muito a bom. gente vai retroalimentando as atividades, né? Eu achava que era só no exterior, eu levei um cliente o ano passado para Geórgia para andar de tanque e agora falei, pô, de repente agora aqui no Brasil viabiliza muita gente, Vai ser né? muito Porque legal o dólar isso. do jeito que tá alto, trazer essas experiências para cá, isso muito me agrada. Que bacana. Muito bem. E a gente tava vendo aqui, daqui a pouco a gente vai ver mais algumas aventuras ali no site de vocês. Sim. Se a pessoa quiser ver, que não vai dar tempo de falar de tudo, né? É. Dá uma olhada lá no site No pra ver site tudo. agenciamarcospontes.com.br. Muito bem. Desce a barra de rolagem, você E vai vê ter lá. uma ideia do portfólio e é claro que a gente oferece outras coisas mais. Tudo depende, é claro, da imaginação. Sensacional. Eu vou aqui ler mais uns comentários Vamos lá. e depois eu tenho um comentário meu aqui. Bem, Mundo do Podcast falou. Não, esse já falou, né? Que a sua história já valeu a pena. Inteligência Raiz falou boa tarde a todos. Já começam a perguntar. Olha, então pode começar a perguntar que já acaba o nosso programa. Esse que é o problema. Tanto assunto bom, né? A Caroline Ribeiro dando uma boa tarde aqui. Boa tarde, Caroline. Você também. Ela tem uma diferente e muito legal. Tem uma pergunta. O que te motivou a buscar desafio além dos limites humanos? Boa. Legal. O Marcos Gomes estava perguntando cadê o Leandro Luciano. Acho que já viu que já apareceu aqui o Leandro, né? Muito bem. Sente Isso aí. falta do nosso correspondente aí. Tá aqui, tá na área. É que às vezes tem que aparecer algumas fotos e ele, como tá na tela, né? Aí tem que dividir a tela com as fotos. Mas é o Leandro. Mas tá o aqui. Leandro- Tá com saudade de Londres. Já vai estar aqui, né, Leandro? Mês que vem? Mês que vem, se Deus quiser, estamos por aí. Aí vai ser Opa. aqui na mesa, aí sim. Isso é legal. Muito bom. Aí o Marcos Gomes perguntou e ela, a pergunta dela é o que te motivou a buscar os desafios? Acho que você já respondeu no começo, né? Mas assim, foto lá que você viu. incrementando tem a ver com esse meu desejo de ir para o espaço, que é uma coisa que para mim fugia completamente às minhas mãos, era algo que era impensável. E com essas experiências que eu fui tendo, eu descobri depois que isso era possível. Hoje existe uma indústria de turismo espacial bem desenvolvida. Então nós firmamos um convênio com uma dessas empresas, que é a Virgin Galactic. Ela realizou recentemente 6 voos para o espaço. Foi a única empresa que realizou em 6 meses 6 voos tripulados para o espaço, porque é normal você ver o Elon Musk mandar muitos foguetes para o espaço, mas tripulados 6 vezes a gente seguidos, tem imagem isso disso foi... no site, alguma coisa? Só da Virgin? Tem. Tem? Voo suborbital. Entra pra nessa gente, categoria. por favor. Voo suborbital, só pra ver a imagem da nave. Isso, Interessante. entra no site, aí desce a barra de rolagem, tá lá, voo suborbital, clica lá, vai ver algumas fotos. Ok. Eu vi que agora essa indústria tá surgindo mais players, mais opções, né, para as pessoas. Eu vi um que está criando um balão que Sim. vai até a estratosfera também. Isso. O próprio Virgin está indo. isso. A Virgin é inglesa, não é? O dono, ele é britânico, o Richard Branson. Embora ele viva na América a maior parte do tempo, a casa dele, na verdade, é numa ilha lá no Caribe. Ele é dono de uma ilha, chama Necker Island. Olha só, essa é uma coisa que Deus não sabia. Ele já me chamou pra casa dele lá, mas aí eu tava vendo que só pra chegar na ilha dele lá ia desembolsar mais de $20 mil só de Só de- helicóptero pra chegar, porque Uau. não tem um Recife pra um barco Legal. descer lá. Tem Muito que bem, ir de eu vou pedir para nossa técnica colocar aqui a imagem que tá aqui o template, põe o Leandro e você ali no template nosso, que é sensacional. A gente tem imagens maravilhosas aqui Olá. no podcast. A técnica, a não ser que eu esteja vendo ao contrário. O template está do outro lado aqui. Queria ver o template aqui na frente. Está aparecendo eu nesse momento, não é isso? Troca, por favor. Aí. Isso, maravilha. Muito bem. Bom. Aí eu tava falando da Virgin, o dono lá, ele tem reservas lá na África do Sul. Inclusive já me perguntaram, Palhares, como é que eu trago o Richard Branson para palestrar aqui no Brasil? E isso é muito curioso, né? Ele fala, eu não cobro minha palestra, você faz uma doação para minha reserva ecológica na África do Sul. Que interessante. Então ele tem uma reserva. Dependendo da sua doação, eu topo o convite, porque se você fala assim, ó, R$2 mil, ele vai Não. falar, você tá de brincadeira, né? Então, para ele tem muito essa visão de preservação humanística, tal. Ele é um cara que nas palestras dele ele surpreende muito. Uma vez eu estava
na primeira fila com um amigo meu. E um amigo meu perguntou pra ele, cara, do que é feito um bilionário? Foi uma pergunta muito, né, aberta, né? E ele respondeu de uma maneira tão espontânea que eu não acreditei, né? Ele falou, sobe aqui no palco, né? O cara ficou todo assustado, né? Pô, o cara tá me chamando pra subir no palco. Aí ele foi lá e deu um abraço no cara. Ele falou, é disso que é feito um bilionário, né? De paixão pelo que faz. Então, é a lição de um cara que tem... Mais de 400 empresas. Tem por aí. Mais de 300 é certo, né? Mas em todas as áreas do conhecimento. Né? Eu acho que, assim, dentre os muitos diferenciais que ele tem, é tudo com bastante qualidade, né? Sim. Aqui na Inglaterra tem muitas coisas que são da Virgin, com o nome Virgin. E, por exemplo, os aviões mesmo, né? Mesmo os voos comerciais. A Virgin Atlantic, que é a companhia aérea dele, né? Eu tenho uma confissão para falar. O nome da nossa escola em inglês, Active, foi inspirado na Virgin Active na África do Sul. Olha aí. Que é uma rede de academias. A gente gostou tanto do nome. Ele tem rede Active. de hotéis, rede de cassino. Ele é até meu aéreo, concorrente, trem. ele teve a gravadora também. A Virgin Virgin Music. Records, onde Virgin começou. Records, O negócio dele começou com a Virgin Records. Foi o que exatamente. tornou ele famoso. Ele tinha muito contato com artistas, então acho que deu um expoente nele. Ali. E o Virgin Galactic agora tá Tá vendo? levando Tudo pessoas. começa com uma gravadora. Música boa inspira muitas pessoas, né? As músicas. Caminho pra ser milionário. Gravadora. Tá todo o caminho. Ali o vinil, na época do vinil, né? Quem é dessa época? Eu sou desde essa Você época. vê. A gente grava. Muito bem. Não, sensacional, né? Que podcast sensacional. Eu quero falar aqui, falando em viagens, né? A gente tem uma parceira aqui, a nossa apoiadora, é da Airpass Turismo. Quero falar dela aqui. Dar um abraço para Estela aqui, na confiança, agradecer pela confiança do nosso podcast aqui, que realmente tem uma grande audiência, e audiência que com certeza vai dar um retorno para a empresa dela, que é a nossa parceira aí, abraço, Airpass Turismo. Vamos lá, Ale, coloca pra gente então, pra gente falar um pouquinho, olha lá, ó. Desde 2015 atendendo os clientes de forma personalizada e humanizada. A agência de viagem é Airpass Turismo. De forma comprometida, trazendo tranquilidade, comodidade e felicidade para quem contrata e viaja. Sensacional, olha lá. Essa é a Estela. Essa é a Estela. 3835-2255. Ela que já esteve aqui na mesa com a gente e vai estar no dia 26. Ela tá, acho que tá ainda viajando pro Peru, tá com uma turma lá. E aí, assim que ela chegar, ela vai vir falar aí desse destino turístico aí, legal. que é o Peru, Machu Picchu, e todas as belezas desse local lá. Nossa, eu fiz aquela caminhada lá, Inca, até a cidade, né, perdida de Machu Picchu. Ali tem um trecho ali perigoso. Você vai, provavelmente ela leva pelo trem e depois o ônibus que chega ali em cima da montanha. Mas eu quis ir pela caminhada Aventura. que você... na aventura, escalando a montanha. Aí, Isso aí, Outra aí ela vai pegada. contar pra gente aqui no dia 26. Level hard, né? Nível Sempre hard. level hard nas É coisas. isso aí, ela vai contar pra gente aqui no dia 26 e quem quiser acessar lá a agência é @Airpass Turismo, encontra no Instagram também. Boa. E também tinha o site aqui dela. Se o Ale quiser pôr pra eu dar uma lida aqui no endereço do site, pra fazer contato. Aliás, não é do site não, aqui é o endereço do e-mail dela, é o e-mail pra fazer Mas contato. é contato@airpassturismo.com.br. Airpass com 2 S, hein? Isso, Airpass, isso aí. Falando em viagens e tudo mais, a gente estava conversando antes, e já aproveitar para você falar sobre o seu livro, estava falando antes sobre como as visões do mundo são diferentes. As pessoas já sabem, ou quem não sabe, não lembra, eu cresci na África do Sul. Então, a visão do mundo impactado fora, boa parte do mundo, é bem influenciado pelos Estados Unidos, países que falam inglês, pelo menos, né? Então, eu cresci ouvindo que os irmãos Wright, the Wright Brothers, criaram o avião. Quando eu volto pro Brasil, eu escuto um nome que eu nunca ouvi na minha vida. Literalmente, nunca ouvi na minha vida. Olha. Santos Dumont. Aí todo mundo fala, não, Lucas, foi o Santos Dumont, ele é brasileiro que inventou. Quem é Santos Dumont?
Aí, hoje a gente está começando a entender, não, foi ele realmente que criou. Isso é um dos lados do qual você... Sim, é um outro propósito de vida que eu abracei, que foi justamente isso, né? Uma vez eu digitei no Google quem inventou o avião e apareceu Irmãos Wright. E agora, se você fizer isso com a inteligência artificial, um chat GPT, também vai aparecer Irmãos Wright. E aí eu somei isso com a minha experiência quando eu fui no museu de Washington, que chama Smithsonian, que é o principal museu lá aeroespacial dos Estados Unidos. Esse eu fui. Então, e que tinha uma sala gigantesca para os Irmãos Wright, e para Santos Dumont tinha um box do tamanho daquela caixinha ali. Escrito pequenininho do lado. Então, ali eu falei, pô, peraí, eu aprendi que era Santos Dumont. E eu comecei a me aprofundar nessa pesquisa. Essa pesquisa foi uma grata surpresa e uma grata atividade, porque eu me envolvi realmente de cabeça. Acabei adquirindo jornais da época dos acontecimentos, jornais originais. Acabei descobrindo livros antigos, revistas, periódicos. Me envolvi com essa bagagem toda sobre a história de Dumont. E o que eu encontrei ali não tem nada a ver com o status quo que a gente encontra na rede de buscas. Então aquilo me deixava meio irado. Eu falei, pô, mas se na época os jornais americanos diziam que Santos Dumont inventou o avião, jornais ingleses, franceses, o mundo era ali, né? Onde tudo acontecia. Esses jornais, inclusive jornais da área científica e mecânica dos Estados Unidos, diziam isso. O que eu fiz? Eu comecei a copiar todos esses materiais, traduzi-los do inglês para o português e fui montando um portfólio. A partir de um determinado ponto eu percebi que eu tinha material para um livro. E eu falei, pô, eu tenho tantos livros sobre Santos Dumont e nenhum mostra o que dizia a mídia naquela época. Isso que é importante, isso é o que são as pessoas que vivenciaram os acontecimentos. Então daí nasceu esse livro aqui. Pode mostrar aqui? Claro, por favor. Então, Opa. Esse aqui é o livro Quem Inventou o Avião. Pode E eu mostrar usei aqui, opa, pronto, a câmera aqui. ó. E eu usei, é legal que eu pedi uma capa, né, pro pessoal da arte, que é o Altamir Monteiro, um abraço pro Altamir. Eu mostrei um livro do Júlio Verne para ele, eu quero o mesmo estilo visual dos livros que Santos Dumont lia e se inspirou através dos livros, né, de viagens, 20 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo, Incêndios, tudo isso daí. São os livros que inspirou Santos Dumont a criar o avião, por incrível que pareça. Olha só. Eram livros de ficção da época, Sim, né? Então o Júlio cinema Verne não fazia, estava ele tinha uma visão, né? Porque... extremamente evoluído. O segredo estava nos livros. E Santos Dumont era fã de Júlio Verne. Então eu pedi para ele desenvolver uma capa exatamente com o mesmo estilo visual que Santos Dumont lia os livros de Júlio Verne. Montei o meu almanaque com todas as reportagens da época. E hoje tem a ajuda do Osiris Silva também, na construção desse livro. Osiris, Tem o epílogo dele. Você deve ter na sua pesquisa aí que, Quer deixar o na livro verdade, aqui? Pode tirar essa isso que câmera eles da fazem frente. lá, que os americanos fizeram, de querer botar que é os irmãos Wright, é pura sacanagem mesmo, porque eles mesmos sabem que os irmãos Wright foram apresentar a invenção deles um ano depois, né? 2 anos. 2 anos, Dois anos depois. O Eles Santos Dumont já estava com o começaram a querer, segundo já tava avião, com o negócio inclusive. pronto, E aí foram apresentar, com um ano ali, eles começaram a se mexer e 2 anos depois apresentaram. Como é que pode alguém que apresentou uma invenção 2 anos depois da primeira? Hoje se chama plágio. Ficar- Não, mas tem um macete para eles enganarem o público. Eles falam que os irmãos Wright voaram em 1903 e Santos Dumont voou em 1906. Então é óbvio que eles voaram antes. Mas aí é que tá a pegadinha. Quem disse que eles voaram em 1903 foram eles mesmos. O mundo só viu um voo deles 2 anos depois de Santos Dumont, ou seja, em 1908. Então eles usam uma história de autopromoção como sendo a pura verdade, né? Então aí que entra o que eu falo. O método científico não é eu dizer que inclusive eu dei esse exemplo num outro podcast. Falei, eu não posso ser o César Cielo e falar que eu acabei de quebrar o recorde mundial, nadei 100 metros em 3 segundos. Não é assim. Quando você quer quebrar um recorde mundial, você anuncia, quero quebrar um recorde mundial. Eles vão selecionar uma piscina,
vão fazer a metragem, se a piscina está aferida, do cronômetro, vão colocar uma equipe de juízes, que são juízes com certidões, vão colocar testemunhas, que é o público, e aí você vai poder nadar e mostrar se você realmente quebrou o recorde em 3 segundos ou não. Não é simplesmente dizer eu quebrei. E aí esse paralelo é o que a gente explica no livro dos irmãos Wright. Eles disseram que voaram, mas eles só mostraram um avião pela primeira vez em público e para a equipe científica bem depois de Dumont, e quando Dumont já tinha entregue os planos dele para o mundo inteiro. Que Dumont tinha isso, ele era um cara open source. Ele voava e falava, ó, tá aqui os planos, copie e melhore. Então já tinha mais de uma vintena de pessoas voando quando os irmãos Wright finalmente apareceram voando. Bem provável pegar da inspiração dele também. Falando isso, é importante que o governo brasileiro, e como até aconteceu com o astronauta Marcos Pontes, que valorize isso. Tanto é que a missão que o astronauta Marcos Pontes foi para o espaço chama Missão Centenário. Por que chamava Missão Centenário? Porque foi uma missão em comemoração aos 100 anos do primeiro voo do 14 bis. Foi em 2006. Então, para mostrar isso para o mundo, né? Então, tem que mostrar mesmo. E aí, falando em Marcos Pontes, eu quero mostrar. Olha só, pessoal, eu que sou o viajante da mesa, né? Vou mostrar aqui as minhas viagens de aventura não chegam nos pés da viagem do vai ter que voar de caça do Marcos agora, Palhares, né, Túlio, mas você chegar o no Thiaguinho nível. Aventureiro agora, vai ter que ser. Eu vou te levar no Submergir, vão comigo? Aí ele... Ave Maria. Tem uma pergunta sobre o Submergir aqui, ó. Tem um gratuito até o Titanic. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer ela também. Só que não é gratuito, é caro pra cá. Olha, põe pra gente aqui, só pra gente entrar num contexto. Nem de graça vai. Nem de graça. Eu o Alexandre fui pediu 4 pra vezes. pôr aquele O PowerPoint. Titanic? Não, eu fui 4 vezes em alta No Submergir, profundidade. é Eu mesmo? cheguei a 2.000 pés. Bem, como a atração aqui é você, então eu vou passar bem rápido. Põe pra mim, pode até ser em tela cheia. Aí. Então, das Aí é o minhas Kennedy aventuras Space radicais, que é igual as suas que você faz, né? Então eu tive no Kennedy Space Center, né? Olha aí, o Ó, Jardins o pátio de foguetes. De foguetes, olha que legal, sensacional. Eles chamam até de Jardim dos Foguetes, né? Mas muito bacana uma cultura dessa não vai inspirar outros astronautas? É por isso que os Estados Unidos vai na frente muito. Uma fábrica né? de É uma astronauta, fábrica, né? exatamente. O lugar é maravilhoso, você realmente se inspira, igual o Lucas falou. Olha aí, embaixo da Atlântida, acima disso aí ela tá gigante ali. Olha o Thiaguinho aí, um abraço pro Thiaguinho Aventureiro, isso aí. Aí eu tô aqui na Apollo, lá tem nossa, é sensacional Saturno essa 5 sala aí. esse foguete. É Saturno 5 que levou a Apollo 11, né? Isso. Exatamente. E aí na Atlantis, olha aí. Atlantis. É esse foguete que foi graças a ele que eu conheci o Marcos Pontes, que eu fui assistir a última decolagem do Atlantis. Olha E aí, agora está exposto. A gente lá vai no mostrar a Kennedy sua Space. decolagem, o Muito pessoal bem, separou o vídeo aqui. E eu pode passar então, valeu. E aí o Thiaguinho Aventureiro com o Marcos Pontes. E você falou, né, é importante conhecer um astronauta. O Thiaguinho Aventureiro conheceu 2, né? Volta um pouquinho a outra. Aí tá a astronauta Ellen Baker, né? Isso. Juntamente aí com o Marcos Pontes. Isso. E foi por causa do Thiaguinho Aventureiro que eu conheci o Marcos Pontes também. Olha, por causa então, das aventuras dele do espaço. A Fundação Astronauta Marcos Pontes realiza uma vez ao ano o Arraia Aéreo, Sim. né, que é uma festa junina, enfim, que o Marcos Pontes traz os amigos dele, que são pilotos de avião, pilotos de caça, para realizar acrobacias aéreas. O show é 1 quilo de alimento não perecível, é totalmente free, né? Então a ideia realmente é a gente arrecadar fundos para doar para entidades assistenciais. Todos ali são voluntários, estão dispostos para ajudar na organização. Acontece em Bauru. Nós fomos convidados várias vezes pelo Marcos Pontes. Isso. Estivemos lá. Pode ver uma foto anterior. Volta um pouquinho a foto com o Thiaguinho Aventureiro. Olha, isso aí tá lá no palco lá do evento do Arraial Aéreo. Onde o Thiaguinho subiu lá. Em junho? Apresentou. Geralmente é julho ou junho. A gente sempre marca com uma certa antecedência, coloca no site. São mais de 50 mil pessoas que vão lá e a gente arrecada muito alimento. Voo de vários aviões lá. Próximo, chegando perto, vamos lota divulgar 2 caminhões de no mantimentos, é muito bacana. Também. Muito bem, pode passar as outras 2 fotos só para vocês verem aí. Mostrei muito do Thiaguinho, mas sou eu aí com o Marcos Pontes. Uma próxima que tem a... já andou perto do astronauta, né? Aí a Cristiane, né, Isso, que também é da agência, né? agência. Sócia da agência, muito bem. A Cristiane, inclusive, que me apresentou o Marcos Palhares. Falou assim, o Marcos Pontes vai no seu podcast, lá no Influenciadores.
Mas você quer falar da agência, você pode então falar com o Marcos Palhares, que é nosso sócio lá, então vamos lá, que é do Pod Cá estou. Travelcast, né? Então tá aqui no Pod Travelcast, a agência do Marcos Pontes, com o seu sócio Marcos Palhares aí, Isso, sensacional, obrigado muito pela orgulho. presença. E aí, só para mostrar uma coisa, mostrou a foto dos animais, mostrou, ô Alexandre? Não vi. Não, né? Mostrou só a NASA, né? Então, só para completar, queria saber se você faz esse tipo de aventura também, porque não deixa de ser uma aventura, né? Entrar na jaula dos leões, não. Essa é do leãozinho, né? Aqui, ó. E se alguém quiser fazer, então, ó, põe lá no portfólio. No Tá vendo portfólio. aqui, ó? Com Tem canguru. próximo Tem aí os também. dinossauros que você achou. Aqui, ó. numa ilha, Ele dá comida pro fazer um elefante, Jurassic ó. Park. Isso é aventura também, pensa o quê? Então, a gente leva a Toninho pessoa... aventura. por Olha exemplo- isso, olha o tamanho desse leão. Nem comeu a minha mão, tá vendo? Essa aqui tá muito fraquinha, Túlio. A gente É, leva né? pra você ficar na jaula com o tubarão batendo ali, ó. Ô, louco, No no mar. querendo arrancar a gente, né? Só pra ver, eu tinha uma foto aqui, ó. Tá no safari aí, alimentando as girafas. Então, tá vendo? Eu também sou aventureiro, olha aí. Olha, E ó. olha, isso aí é Vai Gatorland, dentro. isso aí é com o jacaré. Eu dei comida na boca do jacaré. Ó, tem que Tá, ficar de carne bem na custa frente um quilo dele, de na carne, reta, né? Você Pior sabe, que é né? sério. Eu tenho um vídeo onde eu falava, não, peraí. O cara vai mais perto, É, vai mais perto. aqui você tá meio de lado, aqui já tava perigando, Tá perigando ele levar pegar minhas tanto- costas Tu ali, fala, ó. eu odeio. Você assiste o vídeo, ele tá assim. Eu ajeitei, eu falei, Parece não, que ele tá peraí. parado. Quando ele anda rápido pra caramba, mas viu? Ainda bem que aqui ali perto de mim tinha o instrutor, né? Com um cajado desse tamanho na mão. Eles têm medo do cajado dele. Bota nas pegadinhas na internet, você vai ver. Ah, não, tá tudo bem. Você vai ver o Deus que, me que livre, Não, por isso que é perigoso, por isso que é aventura mesmo. E aí, outra Olha lá. aventura que eu fiz foi esquiar no gelo também. E essa aí é a minha parte como viajante da mesa, a minha parte de aventura aí. Mas vamos falar do submergível? Bota uma imagem pra gente aí então, Alexandre. Enquanto Submergível? tem uma pergunta aqui, ó. Inteligência raiz. Submergíveis. Vamos ver qual é a pergunta exata. Quais lugares podemos visitar e o que houve com o episódio do Titanic? E como é que tá hoje? Ainda tá viajando? Tá podendo? Você quer uma de graça, Lucas? Quer uma de graça pra ver o Titanic? Let's go. Bota o Leandro na tela com a gente aí. Só que essa não, coisa vai pôr o não... submergível. Aí. É verdade. Aí, Desculpa. algumas fotos. Ó. Mostra pra gente. Esse é uma experiência que a gente faz com o submergível. São um dos nossos fornecedores, né? Esse é o de Cozumel. Então, Eu queria ver a foto da nave ali, ó. Põe eles dando mão ali na Isso. frente da nave ali, ó. Aquela de baixo, duas pra baixo, mais uma pra baixo. Isso. Essa aí, por favor. Então, esse daqui, né? Tem um barco com guindaste, né? Então ele traz o submergível para dentro do barco. O barco entra no oceano até você perder de vista realmente a terra, porque assim já dizia Merklink, né? Para se aventurar verdadeiramente é necessário não enxergar mais a costa. Então, tá aí, você Que tá frase. num barquinho no meio do oceano e aí esse submergível... Sensacional essa foto, olha aí. quero ver. Isso, eu tô lá dentro ali. Cabe Vai quantas mostrar, a pessoas outra aí mostra dentro? você. Tem uma... A outra mostra você. Isso aí, ó. É, Tá vendo? é pra duas Uau. pessoas? São... Mas só tá vocês dois? Não, tem o piloto aí tem também, né? o timoneiro, que no caso é o nome de piloto do submergível, e mais duas pessoas. Mas no caso, eu tô pilotando, tá vendo? Eu tô com o joystick ali, ó. Nossa, não, a história do joystick eu vou falar pra você. Foi o que mais me impressionou. Fiquei meio assustado. Que o outro, aquele que submergiu, que deu problema, que explodiu, Isso. o joystick dele era joystick de um PlayStation, poxa. Mas é assim, é normal. Não, É normal. isso aí é muito frágil. Esse daí também é o mesmo quase, que é isso aí é usado de em assim, jogo né? de brinquedo. É de jogos também? É igual, Não. não tem... Não, deixa O eu problema não foi o joystick. Não foi. E na verdade ele não explodiu, ele implodiu. Porque implodiu, no caso foi o exato. oceano que O amassou. peso amassou ele, eu vi tudo. E o que acontece é o seguinte, essa parte entre você colocar um submergível no oceano é uma parte delicada, assim como o pouso de um avião numa pista em Congonhas. Então tem que ter muito cuidado para uma onda não empurrar o submergível em direção ao barco. Porque se ele colide com o barco, isso pode criar uma fissura. E a partir dessa fissura, sim, pode correr um risco de um submergível implodir. Então a gente tem que trabalhar, quando a gente faz convênios com as empresas, e no caso a gente tinha um convênio com essa empresa do Titanic, que ela tinha um cuidado até muito superior a das demais empresas. Só para você ter uma ideia, ela tinha uma rampa
que descia, você não precisava do guindaste. O submergível estava numa rampa, ela descia com essa rampa flutuante, e da rampa flutuante o submergível deslizava no oceano, o que impedia qualquer colisão. Mas, né? Ele entrava suavemente. O problema deles lá da segurança estava em outro local, não nessa questão de pôr no mar. Estava no material usado para fabricar o submergível. Ele usou muito fibra de carbono e ao invés de fazer todo o submergível em titânio, eles inovaram e utilizaram o fibra de carbono com os anéis de titânio. O certo era fazer tudo em titânio. Exato. O que acontece é que eles fizeram muitas incursões, eles fizeram mais de 30 expedições. Mas é que vai muitas vezes. Vai desgastando, né? Então. É um e aí peso descomunal do mar em cima. O mar aí é inteiro aquela em cima questão, deles. né? Quando você está inovando em algo, você está correndo determinados riscos, né? Porque a inspeção ela é sempre necessária, mas nem sempre a inspeção vai encontrar, por exemplo, uma fissura que você só vai descobrir ela dentro de um microscópio, né? E aí lá no microscópio você vai ver que é uma casca de ovo aquilo ali. Então são coisas que vão se aprimorando em determinadas aventuras que são, isso é exploração nata. Você chegar no Titanic, eu estou falando aí de 4 quilômetros embaixo do oceano. 4 quilômetros embaixo do oceano. Eu já fui 700 metros, que é 2 Empire States, para você ter uma noção. Um em cima do outro, é essa profundidade que eu cheguei. Ali não, é 4 quilômetros, então é bem mais fundo do que eu fui. E basicamente a diferença não é grande nessa profundidade de 4 quilômetros para 700 metros. Você vai ver as mesmas coisas. Então essa equipe que estava indo para ver o Titanic era uma coisa muito especial. Ele está no meio do Atlântico, era uma viagem muito cara, né, que beirava os mais de $200 mil por pessoa. Então você vê, e não é só para ver o Titanic. O turista ele se engaja nessa experiência de modo que ele acaba aprendendo a pilotar também e participar de todas as rotinas internas do submergível, porque no fim todos ali acabam um cooperando com outros, formam um time, uma equipe. E você vê as coisas no fundo do oceano, é isso que é legal. Você está vendo coisas que a maioria das pessoas nunca verá em vida. Basicamente é uma fauna marinha que difere completamente de qualquer portfólio conhecido. Então você está vendo seres bioluminescentes, que são... porque está muito escuro lá, eles só vivem lá, né? Eles fundo, acendem, né? É como se estivesse num outro planeta, né? Exatamente, como se você estivesse realizando uma exploração espacial, para que as numa crianças nave. Entendam, aquele que acende lá no desenho do Procurando Nemo, né? Isso, entendeu? exatamente. Ele tem, esse daí que você está falando chama-se diabo negro, que é um peixe que a gente fala que é um ser abissal. Então ele vive em altas profundezas, de 3, 4 quilômetros mesmo. E ali é tudo escuro, então ele só tem uma bolinha de luz, né? Uma espécie de uma lanterninha que parece um vagalume ali, que é para atrair a presa. Eles usam também para se comunicar, né, com essas reações bioquímicas, mas basicamente é uma evolução dessa espécie para caça. Então ela acende, atrai um peixinho que vai lá curioso na luz, né, no breu total, de repente uns dentes que Quanta coisa afiado igual cada dedo, assim, parece uma faca assim. Quanta coisa conhece o Marcos Palhares, né? Uma Sensacional. curiosidade, o nosso corpo humano aguenta até qual profundidade Não, do mar? aguenta, você vai estar dentro de uma... Não, não, sem o submergível, corpo. na água. 100 metros, mais ou menos. 100 metros só. 100 metros. Então, se implodir com 700, você também vai embora. Já era, Não, já era, já era. Esqueci de passar essa aventura minha também, já fiz mergulho. E você sente o peso no mergulho, o peso no ouvido. Então a primeira coisa que estoure no ser humano, se você for muito profundo, é o seu ouvido. Então é pouca coisa, você precisa de uma coisa assim, legal. Então, 100 metros, só o seu corpo. Se você tiver com um equipamento profissional, que nem esse pessoal que usa em plataforma de petróleo, aí com aqueles capacetes e tal, você chega a 300 metros. Ok. Mas são pessoas também que são muito especializadas no que fazem, tem um processo, elas têm que viver embaixo d'água ali para o corpo ir se adaptando, a descida é muito lenta, ixi,
É um processo extremamente diferenciado de treinamento para a pessoa chegar a 300 metros. É o que metros. existia antigamente, né? O escafandro, né? É isso? O escafandro é a caminhada, né? Ali. Com aquele negócio todo pesado, né? Mas essas pessoas, elas ficam embaixo d'água, elas dormem embaixo d'água, para você ter uma ideia. Louco! Nossa! Dorme embaixo d'água. Tem coisa no mundo que a gente não sabe que existia, né? A cara do Leandro, você sabia disso aí, Leandro? Tem os cabos de internet submarinos, agora nessa guerra aí que tá tendo aí a Rússia tá falando que vai cortar os cabos submarinos de internet se o Biden liberar determinados mísseis. Você vê que tem muita coisa que tá lá embaixo que é preciosa para os dias de hoje que a gente nem se dá conta. Verdade. Mas os cabos submarinos de internet é o que nos dá hoje o teu podcast aí. Sim, essa parte eu até conheço inclusive tem coisas que muita gente não sabe, que existe centenas de navios no meio do mar, com as coisas de computadores lá, para que nossa internet funcione. Navios da Google, navios eles se mantêm lá no meio do mar, no meio para poder dar sinal e tudo mais. Então, e para inclusive armazenar tanta imagem, tanta coisa que a gente tem. Aquele diretor de cinema, o James Cameron, que desceu lá no Titanic. Sim. Ele desceu no Titan, que é esse submergível que que explodiu que deu problema. O que ele desceu? Ele usou dois. Ele usou o primeiro, ele fez uma incursão com o Mir, que é um submergível russo da Escola de Ciências de Moscou. Ele usou esse, que é o Mir. Aí ele fez, acho que umas duas imersões. Depois ele construiu, com patrocínio e tudo mais, e com o dinheiro que ele tem, ele construiu um submergível, chama Odyssey, para ele ir até as Fossas Marianas, mais fundo ainda. São 11 quilômetros, 12 mil metros. Então ele é um recordista oceano, o James Cameron. Foi um cara que chegou lá junto com a família Picard, também que chegou nas Fossas Marianas. São os dois, a família Picard, que inclusive... Os únicos a chegarem lá. Só para confirmar... E a família Picard é o que você vê quando você assiste Star Trek. É uma homenagem, o comandante Picard é uma homenagem a esse cara que chegou lá nas Fossas Marianas, né? Ninguém sabe disso, mas é... Só para confirmar, para a gente não falar nada de erro aqui no podcast, desceram até 11 mil metros, que já era Fossas Marianas, mas as Fossas Marianas chegam a 13 mil metros, né? Não é isso? Olha, que eu saiba uns 12. Por aí, 12 e pouquinho, 12, é isso mesmo, 12 e algumas coisas. Mas ele chegou lá. Ele foi ele desenvolveu um submergível que ele é em formato de folha. Ele é fininho assim. Aí conseguiu chegar lá, filmou, virou uma série que está no Netflix, muito interessante, se vocês procurarem. Olha só, uma pena, nosso tempo é curto, mas já fica o convite pro próximo aí. Mostra o seu livro que chama O Céu Não É o Limite. Presta atenção no nome do livro, hein? A câmera 2 aí. Olha aqui. Ó, esse aqui, tá vendo? Ó, ele é todo espacial aqui. Nossa, que sensacional. Esse aqui eu usei e abusei de todos os artifícios que eu aprendi na indústria gráfica. Né? Olha que conhecimento voltando para agora. O V especial, que é pra vender, né? Brilhante. Quando eu escrevi o livro, o meu livro saiu pela editora do Marcos Pontes, que é a McHilliard, tem os livros dele pela editora. Eu tenho os livros dele autografados em casa. Eu falei, como é que eu vou competir e vender com o Marcos Pontes? Pô, não tem como, eu não sou ninguém e tal. Aí eu falei, vou ter que caprichar na capa. Então, que legal, que bacana. Aí, O Céu Não É o Limite. Então, esse livro aqui, ele foi escrito em linguagem PNL. Eu gosto muito de participar de palestras, hoje eu sou palestrante também. Então, a minha ideia aqui é criar um manual para você realizar teus sonhos. Então, eu descrevo minhas aventuras aqui. Que legal. E, ao mesmo tempo, eu passo, assim, uma pitada de conhecimento ali, o que eu aprendi com aquela aventura. Então, você veja que todos os títulos do livro, eles são motivacionais. Então, supere o medo, vá fundo nas suas ideias. Então, cada título eu trago uma história e acoplado dessa história uma conclusão que você pode usar e aplicar no seu dia a dia. E quem quer comprar, encontra onde? Entra no meu site, marcospalhares.com.br, que aí você compra direto do autor. Eu consigo fazer uma dedicatória, caprichar aqui para mandar para suas mãos. E você marca palestra também, onde as pessoas podem adquirir e também ter sua palestra. Esse é nosso?
É de vocês, aqui do programa, presente pra obrigado, vocês. pô, Os dois, é, né? Ale, Vou quando deixar você os vir, dois você aí. lê. Os dois, obrigado. Então, pra você também não sair sem nada, vamos tirar só a caneca de presente pra você levar. Valeu! Não é isso, Lucas? Com O certeza. Pod Travelcast é um presente pra você, não é isso, Leandro? Esse Aqui, ó, caneca aqui, ó. Muito bem, deixa esse livro na frente. Obrigado aí Bonito, pelo hein? livro. Essa capa é E fantástica. eu também conheço muitos empresários. né? Quando alguém quiser, então, de um palestrante especial, você faz palestra também, né? Sim, Leva o livro eu muito faço bem. palestras. E as coisas que você falou aqui, Eu conto sensacional. como é que de vendedor de cartão de visitas eu virei vendedor de viagem espacial. É uma coisa assim que as pessoas ficam assim, uai. Muito Você bom. vai realizar o seu sonho do É, espaço a gente tem também, que, a gente pra tem, gente encerrar? Deixa como considerações finais. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas fica convidado para mais um próximo mesmo. Boa. Se você Com puder, a certeza. gente agradece, porque assunto para Valeu, falar valeu. tem um monte, mas nós hoje Um por conseguimos cada explanar. viagem, né? Conseguimos explanar o espaço, né? Falamos da Virgin e outras mais. Conseguimos falar do caça, né? Que voou de caça também, quer dizer, é o céu aqui, e para fundo do mar. Também falamos Fantástico, bastante disso, né? fantástico. E aí tem tantas outras aventuras. Aliás, falamos também dos tanques de guerra, de viagens aqui na Terra. E vamos falar de muito mais depois, de Vamos outras lá. de Falar Fórmula sobre 1, essa falamos viagem também do tanque, se falamos deu certo do Brasil. Falamos do Sim. Fittipaldi, né? Quando eu Que é voltar, da acho Fórmula que- 1. Deu para saber bastante coisa. Agora só querer ouvir suas considerações finais, se tem algo que você queria falar. Mas antes, é claro, ouvir as considerações finais dos nossos parceiros. As minhas são, né? Que vale a pena se aventurar. Vocês viram aí minhas fotos. As poucas que eu já fiz de aventura, valeu a pena. Não mostrei a foto do mergulho, que eu também fiz. E é isso, vale a pena mesmo fazer viagens de aventura também. Quero conhecer mais algumas viagens lá. Alguma com você eu vou fazer, viu? Pode escrever. Principalmente o Thiaguinho Aventureiro, que estou querendo que ele faça novas aventuras, né? Com certeza. Vamos lá, e aí, Estão tá todos aqui minhas convidados. considerações finais, agradecendo vocês aqui pela audiência, quero agradecer mais uma vez ao Marcos Palhares aí por estar com a gente aqui hoje, uma celebridade, e as considerações finais do nosso amigo Lucas. Foi um podcast fantástico, Marcos. Legal. Obrigado por estar Valeu. aqui. E, pessoal, vocês veem, o céu não é o limite. Eu agora sei quem inventou o avião de verdade. É isso aí! Muito bem, né? sensacional. Sei que... E olha que legal, você vê essa história toda aqui bacana do Marcos e como ele foi atrás. Eu acho que o principal que a gente precisa é a coragem de ir atrás dos sonhos. Tome né? uma atitude. Tome uma Aí, ó, atitude. ele abriu na Tome- página, tome uma Aí, atitude, tá Tome uma vendo? atitude, entra Falei. no curso de inglês. É isso. Boa, abre Muito portas, bem. né? Você pode sentar do lado de um Marcos Ponte no avião. É isso aí. É E isso é aí. isso aí, pessoal. Muito bem, agora Vamos ter outras vezes aqui. Boa. vamos sim. Hoje não deu nem tempo de fazer nossas propagandas, aquele negócio todo, porque valeu a pena o assunto do podcast, né? Leandro, Luciano, as suas considerações finais, que quase não falou hoje. Obrigado aí pela paciência e por dar seu espaço aí pro nosso querido entrevistado. Muito bom, não devia nem falar mesmo, né? Com a presença aí do Marcos, tanto que nós aprendemos, viajamos nas viagens dele, né? As viagens com aventura, e tem que marcar a volta aí pra gente poder trocar mais figurinhas aí de outras viagens, de outros lugares. Não falamos quase nada da Europa, eu tava aqui sedento, tem uma lista de perguntas aqui, de assuntos para tratar da Europa, então fica aí a nossa ansiedade para o seu retorno para fazer o episódio 2 aí do podcast de viagem. O tá bom? retorno. Sim, vamos fazer mesmo, O combinado? Império contra-ataca. Combinado? Vamos lá. Sim. Boa. Beleza, Leandro, É obrigado um também prazer. pela Boa sua... noite, Lucas. Boa noite, Getúlio. Boa noite aí a galera do Brasil. Você já sabe, né? Vindo para a Europa, precisando de ajuda. Depois vai aparecer aqui o meu contato. A gente está aqui para ajudar você, para você não passar estresse na sua viagem para a Europa. Boa, boa. É isso aí. Muito bem, muito bem. Então, Leandro, obrigado mais uma vez também pela participação aí. Lucas, obrigado a você também. junto. E então quero ouvir as considerações finais do Marcos, que já está combinado, Marcos. Você se comprometeu, você vai vir mais uma vez. Obrigado, foi realmente sensacional. Com certeza uma grande audiência também. Tá aqui o Paulo dos Santos, congratulations, very nice podcasts. Olha lá, o Paulo dos Santos falou tudo em inglês aqui, não sei nem de onde ele é. Suas considerações finais, agradecendo aqui realmente pela sua presença. Foi um show podcast e você realmente é um showman aí por tudo que legal. você faz. Eu que queria agradecer o espaço, né? Pô, sempre bem-vindo estar com pessoas e a gente transmitir conhecimento. Eu gostaria de contar muito mais histórias, então já aceito o teu convite.
Quem quiser ter contato direto comigo, é só visitar o site marcospalhares.com.br. Tem lá no menu o botão contato, vai vir um e-mail para mim, sou eu mesmo que respondo, não tem atravessador, vai direto para mim. Se quiser conhecer a nossa empresa e o que a gente oferece, é só entrar no site da agência marcospontes.com.br. E a minha rede social, a mais ativa, é o Instagram. Você me acha com Marcos R. Palhares. Seja bem-vindo lá. Ótimo. Muito bem. Então não tem nem muito o que falar. Vamos fazer o gesto dos podcasts que merecem na câmera do meio, agradecendo aí e aplaudindo o nosso convidado Fantástico. ilustre de hoje. Valeu, só no limite, galera! Só no limite. Não é o limite, muito bem.